Sou o professor Wander, nós estamos aqui reunidos para mais uma aula de geometria analítica. Na aula de hoje, uma aula de áreas, né, utilizando a geometria analítica. Esse é um problema da UERJ, do vestibular de 2014. No gráfico estão indicados os pontos A, 1, 0, B, 2, 1 e C, 0, 1, que estão fixos. Os pontos P e Q, que se movem simultaneamente. O ponto P se desloca no segmento de reta que vai de C até A, né, o ponto P se desloca nesse segmento, enquanto o ponto Q se desloca no segmento que vai de A até B. Então, o ponto Q se desloca nesse segmento de A até B. Nesses deslocamentos, a cada instante, a abscissa de P é igual à ordenada de Q. Então, a gente já pode criar um modelozinho, né, um formato para esses pontos, utilizando essa informação, né? A cada instante, a abscissa de P é igual à ordenada de Q. E aí eu vou batizar isso aqui de Y, isso aqui de X. E ainda, ele quer que você determine a maior área que o triângulo PAQ pode assumir, né? Nós, nas aulas anteriores, nós já aprendemos um algoritmo que calcula a área em função das coordenadas dos pontos. Então, nosso objetivo aqui é encontrar, né, um formato para as coordenadas desse ponto. Esse ponto A nós já temos, que é o ponto 1, 0. Vou encontrar um formato para esse ponto P e um formato para esse ponto Q. Né? Por quê? Porque equacionando essa reta, eu consigo relacionar o A com o Y, né? E equacionando a reta que passa por AB, eu consigo relacionar também o X com o A. Então, esse é o nosso objetivo. Né? Então, vamos equacionar a reta que passa por AC. Né? Então, equacionando, ficaria o seguinte. Então, vou botar aqui AC. Então, passa pelo ponto 0, 1 e 1, 0. Então, 0, 1, x, y, 1, 0. Né? A gente está revendo esse algoritmo que determina a equação de uma reta. Então, vou botar duas barrinhas aqui, repetir o primeiro. Né? Nós fizemos isso várias vezes na aula sobre o assunto. E aí multiplicamos na diagonal. 0, 0, 1, menos x, menos y, 0. Então, menos x, menos y, igual a 0. Vamos deixar na reduzida, que seria y igual a menos x mais 1. Beleza, então essa é a equação que passa pelos pontos A e C. Vou fazer a mesma coisa com os pontos AB. Então, esse segmento AB, novamente, ponto A, 1, 0. Ponto B, ou XY, ponto B, 2, 1, repetindo o primeiro. Ok? Então, vamos equacionar a reta que passa por AB. E aí, a reta que passa por AB vai ser y mais x, 0. Então, x mais y, diagonal da direita para a esquerda, vai dar menos 2y menos 1. Igual a 0. Então, nós teríamos aqui uma equação na forma reduzida, y igual a x menos 1. Inclusive, a gente pode ver que no desenho original, essas retas são perpendiculares. Isso a gente comprova aqui, né? O coeficiente angular aqui é mais 1, o coeficiente angular aqui é menos 1, o produto dá menos 1, portanto, essas retas são perpendiculares. E aí eu já tenho também que o ponto P pertence a essa reta AC. Então, se o ponto P de
coordenadas a y pertence a essa reta, eu posso escrever que y é igual a menos a mais 1. Né? Portanto, o ponto P pode ser escrito em função de A. A mesma coisa com a reta AB, o ponto Q, que tem coordenadas x e a, pertence a essa reta, e aí, substituindo, vem a igual a x menos 1, x igual a mais 1, e aí eu tenho as coordenadas de Q em função de A. Ok? E aí o problema está quase no final. Né? Eu já tenho P em função de A, Q em função de A, tenho o ponto A, e aí nós vamos aplicar também o algoritmo que determina a área de um triângulo em função de suas coordenadas. Vamos retomar aqui a figura. Então, nós já utilizamos as equações dessas retas para determinar, né, as coordenadas do ponto P e Q em função de A. E agora nós vamos utilizar o algoritmo que determina a área em função dos vértices. A área, no caso, do triângulo APQ. Então, nós já aprendemos esse algoritmo. A área será meio. Vou começar com o ponto A, 1, 0. O ponto P, A e menos A mais 1. O ponto Q, A mais 1 e A. E vou repetir o ponto 1, 0. Né? Então, nós vamos, com esse algoritmo, determinar a área em função de A. Muito bem. Então, aplicando aqui, nós temos meio do módulo, menos A mais 1, A vezes A ao quadrado, A mais 1 vezes 0, 0, não vou precisar escrever, 0 vezes A, 0. Como a gente tem aqui um produto notável, eu vou utilizar menos e parênteses para tentar evitar algum possível erro de sinal. Então, 1 menos A mais 1 seria menos A ao quadrado mais 1. E A vezes 1A, troca o sinal, menos A. Ok? Muito bem. Vamos eliminar esse parênteses. Nós teríamos meio do módulo de menos A mais 1, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado menos 1, menos A. Ok? Mais 1 com menos 1 nós vamos cancelar. E aí eu tenho 2A ao quadrado menos 2A. Então fica meio de 2A ao quadrado menos 2A. Não tem problema, eu posso colocar esse 2 em evidência. E aí ficaria meio vezes 2 módulo de A ao quadrado menos A. Né? 2 vezes menos meio dá 2 sobre 2, que é 1. Então, a área vai ser módulo de A ao quadrado menos A. Né? Nós temos aí uma função modular. Esse A, pela figura, a gente já sabe o intervalo de variação dele. Né? Vamos olhar para o ponto P. O ponto P está deslocando em cima desse segmento, né, AC. Né? Quando ele estiver em A, ele vai valer 1. Quando ele estiver em C, ele vai valer 0. Então, esse A ele está entre 0 e 1. Sendo assim, esse gráfico, que é uma parábola, eu só vou trabalhar com a parábola entre 0 e 1. Né? Na verdade, como
esse valor, porque se está entre 0 e 1, isso aqui, na verdade, A2 vai ser menor do que A, isso aqui vai dar um valor negativo. Né? Se vai dar um valor negativo, a função que eu vou trabalhar, na verdade, é menos A2 mais A, né? Com cavidade voltada para baixo, porque o sinal aqui é negativo, só que eu vou trabalhar só com o intervalo de 0 a 1, porque existe uma limitação lá que a própria figura me diz. E aí o ponto que maximiza essa área é a média de 0 e 1, né? Que vai ser meio. Então, A igual a meio maximiza a área, que é justamente o que o problema pede. Então, substituindo aqui, a área será menos 1/4 mais meio. Tá? Eu estou substituindo A por meio, que é o valor que maximiza a área. Então, vai ficar menos meio ao quadrado, menos 1/4, A igual a meio. E aí, MMC, essa área será igual a 1/4 unidade de área. Ok? Problema bastante interessante, espero que todos tenham entendido e até uma próxima oportunidade.